Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir comigo no livro de Romanos. Nós vamos continuar na exposição. Eu expus o versículo 16 e hoje eu vou continuar expondo o versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou ler mais uma vez, a palavra do Senhor diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, que estamos diante da Tua palavra, queremos que o Senhor fale conosco. Ajude-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra aos Teus filhos e que todos estejam com suas Bíblias abertas e com os corações abertos também para ouvir a Tua palavra e entender a Tua vontade cada dia mais e mais. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos já viram aqueles homens que trabalham com agrimensura, e é interessante que um agrimensor, quando ele está com aquele equipamento no tripé, fazendo a medição e para colocar os lotes, as ruas dentro da medida correta, é interessante que se ele errar ali no começo da sua medição, se ele errar 2 centímetros que seja, se ele errar 1 centímetro que seja, lá na frente, no final da sua medição, pode dar até 1 quilômetro, ou até muitas vezes mais do que isso. Isso para nós é uma ilustração importante, porque o apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos irmãos da igreja em Roma, ele estava muito preocupado porque entre os irmãos em Roma havia uma dificuldade muito grande com algumas definições. Alguns temas importantes da fé cristã estavam sendo mal definidos pelos irmãos. E um dos temas que o apóstolo Paulo se preocupa ao escrever para os irmãos dessa igreja é o tema do Evangelho. Paulo percebeu que os irmãos tinham uma noção distorcida, uma noção perigosa do que era o Evangelho. Isso, ao longo dos anos, poderia começar a dar lugar a mais e mais definições erradas, até que essa igreja pudesse se perder. Por isso, Paulo, então, no versículo 16 e o versículo 17, ele está preocupado em começar, ele faz como que um sumário de tudo aquilo que ele vai falar no decorrer da carta. Ele está preocupado com o entendimento correto do Evangelho, como aqueles irmãos entendiam o Evangelho. Por isso, eu quero apenas fazer uma breve recapitulação do versículo de número 16. No versículo 16, o apóstolo Paulo faz 3 afirmações muito importantes sobre o Evangelho. A primeira que ele faz é: eu não me envergonho do Evangelho. Nós vimos que quando ele diz isso, ele está usando uma figura de linguagem, porque na verdade a força do argumento é: eu tenho orgulho do Evangelho, eu tenho orgulho da mensagem de salvação que foi confiada a mim e à igreja para que nós pudéssemos transmitir a vocês. Essa mensagem, ela muitas vezes é criticada, é colocada como uma coisa ridícula, mas ele havia dito também na carta aos Coríntios que Deus havia transformado a sabedoria dos homens em loucura, e a loucura de Deus era sabedoria. O homem olha para a mensagem do Evangelho e diz: essa mensagem é absurda. Como que um Deus pode nascer numa manjedoura? Como que um Deus pode viver como um homem, como um qualquer, vindo da Galileia? Mas essa de fato é a mensagem do Evangelho. E Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Segunda coisa que ele faz é dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Ele dá um porquê. Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus.
É isso que ele diz. É o poder de Deus revelado a nós. E é o poder de Deus com uma finalidade. E ele vai dizer, é o poder de Deus para salvação. Salvação do homem que está perdido, do homem que está em trevas, do homem que é incapaz de encontrar o caminho da significação, o caminho da felicidade sozinho. Esse homem precisa de Deus. E ele vai dizer que, olha, o único caminho para essa salvação é através do Evangelho. Mas o Evangelho não é para uma etnia específica. O Evangelho não é para apenas um grupo de pessoas. Ele vai dizer, olha, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, de todo aquele que recebeu vida através do Espírito Santo e agora pode crer. E ele vai dizer, primeiro do judeu e depois do grego. Ele não está dizendo que apenas judeus e gregos serão salvos. Ele está resumindo toda a raça humana nesses dois designativos. Ele fala, olha, primeiro do judeu, porque Deus começou com Abraão, Deus fez de Abraão um povo, então começou com eles foram o povo eleito do começo. E quando ele usa a expressão grego, ele está pensando nos gentios, todos aqueles que não são judeus. Portanto, alcança a nós também. Portanto, esse é o versículo 16. No versículo 17, ele vai falar sobre a justiça de Deus, que se revela no Evangelho. E Paulo, então, nos ensina 3 coisas importantes sobre o Evangelho. Eu gostaria que nós olhássemos nesta noite. A primeira delas é que o Evangelho é a mensagem da graça. O Evangelho é a mensagem da graça. Paulo usa a expressão, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Primeira pergunta, então, que devemos fazer é, o que é a justiça de Deus? Nós, quando pensamos em justiça de Deus, devemos aprender que o termo não se trata apenas a um atributo de Deus. Quando nós falamos de justiça, nós pensamos sempre na ideia de um atributo de Deus, porque nós falamos, Deus é justo. Quando nós falamos que Deus é justo, nós estamos querendo dizer que Deus pesa corretamente as coisas, Deus não é falso, Deus não age com parcimônia, Deus não age com imparcialidade. Mas devemos entender que no Novo Testamento, justiça de Deus é também visto como um dom de Deus, um presente de Deus ao pecador. Lá na frente, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Ele diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Isso é importante nós olharmos que a justiça de Deus é colocada pelo apóstolo Paulo como um dom de Deus através de Jesus Cristo. Todos nós éramos merecedores da ira de Deus, estávamos em oposição, em rebelião a Deus, e Deus então nos dá vida através de Cristo Jesus, e Ele nos declara justos. Mas não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo Jesus, é a justiça de Deus, é um presente a nós. É como se nós estivéssemos num tribunal sendo condenados por crimes que nós cometemos, e alguém entra e diz, olha, eu vou pagar o preço por essa pessoa, e eu declaro, portanto, que essa pessoa pode ser chamada de justa. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho, e isso nos remete à graça. Aprendemos que a justiça de Deus é um sinônimo, então, de graça salvadora. Por isso podemos afirmar que a primeira mensagem
do Evangelho que o apóstolo Paulo nos mostra no versículo 17 é a mensagem da graça de Deus. E essa mensagem da graça deve nos levar a 3 atitudes muito práticas diante dessa verdade. A primeira delas é uma atitude de humildade, porque o Evangelho não se trata daquilo que você fez ou daquilo que você faz, mas daquilo que Deus fez por nós. Nós fomos declarados justos através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. É graça do começo ao fim, não veio de nós. Por isso, deve haver em nós essa humildade de olharmos e falar, não se trata de nós, não se trata da cor dos meus olhos, não se trata da minha engenhosidade, não se trata da minha capacidade intelectual, não se trata dos meus contatos, não se trata da linhagem, da onde eu vim, da família que eu era. O Evangelho é a mensagem da justiça de Deus sendo colocada sobre nós, a graça de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, essa justiça de Deus custou a vida do próprio Filho. Ele entregou o seu Filho por nós. Por isso, essa obra é preciosa para nós. Segunda atitude que nós devemos ter diante dessa mensagem de graça, diante da mensagem do Evangelho, é gratidão. O Evangelho nos leva ao reconhecimento diário da poderosa obra de Cristo em nós. Quando nós começamos a ler as Escrituras, quando nós começamos a meditar sobre a graça de Deus no Evangelho, o nosso coração vai sendo preenchido com essa gratidão. E é assim que nós devemos viver. É isso que deve nortear a nossa vida cristã, esse sentimento de gratidão. Alguns gostam de dizer que, olha, você não pode enfatizar muito a graça de Deus, porque as pessoas vão se acomodar. Ora, querido irmão, as pessoas que vão se acomodar é porque elas não entenderam a grandeza e o significado da mensagem do Evangelho. Porque quando você entende a mensagem do Evangelho, quando você entende o que Deus fez por você, quando você entende aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, você viverá uma vida de gratidão. Ninguém vai precisar te pedir para abrir a boca e pregar o Evangelho. Ninguém vai precisar te pedir para orar. A vontade de orar, a vontade de estar junto ao Mestre, será uma coisa muito natural no seu coração, porque você está vivendo uma vida de gratidão diante dessa mensagem de graça. A terceira atitude prática que esse primeiro ponto nos ensina e nos leva a entender é que quando nós entendemos que o Evangelho tem uma mensagem de graça, isso nos leva a ter humildade, gratidão e compreender também a nossa missão. O Evangelho nos impulsiona a demonstrar ao mundo a obra de Deus. É interessante isso, porque lá em Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 22, quando chega no versículo 17, é dito algumas qualidades de Deus. Moisés fala algumas qualidades de Deus. Ele fala que Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é temível. E ele vai dizer o seguinte: Deus ama o estrangeiro, Deus ama o órfão e Deus ama a viúva. E ele diz o seguinte: portanto, vocês devem também amar o estrangeiro, vocês devem amar o órfão, vocês devem amar a viúva, porque é isso que eu faço. Isso faz parte do meu caráter, de quem eu sou. E assim como vocês foram alcançados por mim, pelo meu amor poderoso, vocês devem levar esse amor para as outras pessoas. Portanto, isso nos fala da nossa missão. Quando nós entendemos a mensagem da graça, nós entendemos que junto com isso vem um sentimento de missão. Uma pessoa que compreende o Evangelho da graça não tem inimigos. É inadmissível um cristão, ter inimigos, no sentido de dizer o seguinte: eu não gosto de alguém, eu odeio alguém. Como você pode fazer isso? A oração do Pai Nosso diz: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que são contra nós, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados. Olhe para você. Você foi perdoado por Deus.
A atitude que se espera de você é que você perdoe também aqueles que te fazem mal. Portanto, quando a mensagem da graça entra em nosso coração, nós entendemos que nós não podemos ter inimigos. Nós não podemos usar esse tipo de atitude, de dizer, olha, eu quero que a pessoa seja destruída, eu não gosto daquilo, eu não gosto. Como você pode fazer isso? Você foi resgatado, a misericórdia te alcançou, você foi perdoado, meu irmão, minha irmã. Como você não pode perdoar? Como você não pode fazer com que isso transborde da sua vida? Não há espaço em nós, então, para termos inimigos, porque o evangelho da graça nos pegou. Segunda coisa, quando o evangelho da graça nos pega também, a gente precisa entender que nós não tratamos os pecados dos outros e esquecemos os nossos próprios pecados. O evangelho da graça nos faz olhar para nós e perceber o quanto nós somos indignos, o quanto nós temos falhas e nós precisamos da mão poderosa de Deus nos transformando a cada dia. Quando você vai conversar com alguém e alguém vira para você e fala, olha, eu gostaria de pedir a sua oração porque eu cometi isso, você não age com superioridade, você não age com soberba, pelo menos não deveria, dizendo assim, nossa, eu sou muito melhor do que você. Não, porque você também foi alcançado pela mesma graça que essa pessoa está necessitando. E você, portanto, precisa dar graça, precisa abençoar, precisa orar com essa pessoa, precisa dizer, olha, eu sirvo a um Deus que pode transformar a história, eu sirvo a um Deus que pode mudar qualquer currículo, eu sirvo a um Deus que pode mudar qualquer pensamento, qualquer vício, Ele tem o poder de transformar. Essa é a mensagem que precisa estar na sua boca. Você também precisa entender que aquele que recebeu a mensagem da graça não é indiferente quanto à desigualdade que há à nossa volta. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, foi justificado por Deus, quando ele anda na rua, quando ele passa pelo sinaleiro, ele vê uma criança pedindo dinheiro para os pais, ele é tomado de uma tristeza, de uma angústia, de um incômodo. Por quê? Porque ele não dá para aceitar que há pessoas que passam dias com fome. E lembrando de Deuteronômio, Deus fala, olha, cuidem dos órfãos e das viúvas, porque é isso que eu faço. E eu vou fazer isso através de vocês. Vocês são o meu povo. E assim como vocês não valiam nada, e eu resgatei vocês, eu os alimentei, eu dei provisão para vocês, vocês precisam fazer isso. Portanto, o evangelho da graça também nos leva a essa atitude. Quarta coisa, o evangelho da graça também não exalta a violência. Não há espaço em nós para expressões como bandido bom é bandido morto. Meu irmão, bandido bom é bandido que se encontra com a graça de Deus, com o evangelho, e se arrepende, e tem a sua vida transformada. Você já orou para isso? Você já orou para as pessoas nesse sentido? Falando, Senhor, transforma essas pessoas, que elas possam passar na porta de uma igreja e serem tocadas pelo Espírito Santo e entrarem e ouvirem a tua voz e serem transformados e darem testemunhos disso, que o Senhor transforma, que o Senhor muda essas histórias. Não há espaço para nós para exaltar a violência. Eu não estou aqui dizendo que o Estado, no seu uso legal, pode usar a força. Isso está na Bíblia, está contemplado nas Escrituras, que a autoridade tem esse poder de usar a violência em alguns momentos. Nós não somos pacifistas, mas nós não aplaudimos a violência banal. Nós não estamos torcendo para as pessoas morrerem, para as pessoas serem destruídas. Nós oramos e torcemos para as pessoas serem transformadas pelo Senhor. Outra coisa é que nós, quando estamos diante do evangelho da graça, nós não vivemos consumidos pela culpa. Você não pode deixar a culpa consumir seu coração. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu deixei de fazer isso. Eu deixei de fazer aquilo. Eu sou uma pessoa que não merece perdão. Eu sou uma pessoa que não merece ser transformada pelo Senhor. Eu não mereço. Eu mereço o mal. Querido irmão,
você é um pecador. Pecadores como você, está cheio, todos nós estamos destituídos e fomos resgatados pelo Senhor. Quando o Senhor nos encontra com a sua graça, a primeira coisa que nós precisamos entender e buscar é essa libertação da culpa. É dito que certa vez Martim Lutero estava no seu quarto, orando, e ele disse que sentiu uma presença maligna no quarto, e o maligno começou a acusá-lo. Você não pode pregar, você não pode fazer isso, porque você fez isso, você era inimigo da fé, você era isso e aquilo. E aí ele vira para aquela presença que estava no quarto e diz: mas você precisa entender que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E agora eu estou em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho da Graça nos livra da culpa, desse sentimento terrível que nos corrói. O segundo ponto que o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho, dos três que nós vamos falar nessa noite, é que o Evangelho, além de ser a mensagem da graça, o Evangelho é a mensagem do livramento. Do livramento. A justiça de Deus também é entendida como oposto da condenação. Nós poderíamos usar então uma expressão, a justiça de Deus também pode ser usada como sinônimo de alguém que recebeu graça e também como o oposto da condenação. Portanto, nós poderíamos usar a palavra libertação. O livramento que Deus nos proporcionou através de Cristo Jesus. Olha o que diz as Escrituras, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à antiga aliança, que apontava o pecado. Era então a aliança que mostrava a condenação. Todos nós estávamos perdidos, porque jamais conseguiríamos cumprir cabalmente a lei de Deus. Mas Paulo diz, isso foi glória, porque isso mostrou a nossa incapacidade. Isso mostra ao homem que ele é incapaz. Mas o ministério da justiça de Deus será muito mais glorioso, porque nos mostrará o escape através de Cristo Jesus, o livramento através de Cristo Jesus. Isso foi profetizado lá atrás por Isaías, no capítulo 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O ministério do Evangelho, o Evangelho é a mensagem de libertação. Precisamos nos lembrar de Efésios capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3, onde Paulo descreve o estado do homem sem Deus. E lá ele diz que esse homem sem Deus, ele é filho da ira, ele é escravizado pelos seus próprios pecados. Ele está distante de Deus e ele vive como um bicho. Ele segue os seus instintos. Se ele fica com raiva, ele mata. Se ele fica com desejo, ele adultera, ele prostitui. Ele é um escravo dos vícios, do pecado. Esse é o homem sem Deus. E é para esse homem que vem a mensagem do Evangelho. Mas aqui é um ponto importante que Paulo busca corrigir na igreja de Roma. Porque na igreja de Roma havia alguns que tinham um pensamento muito estranho. Mas era um pensamento lógico, mas era um pensamento estranho. Eles pensavam o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está em Romanos capítulo 5. E aí eles pensavam o seguinte: quanto mais eu peco, mais eu recebo graça. Portanto, se eu sou de Cristo Jesus e vivo uma vida de pecado, eu também sou uma pessoa que recebo muita graça sobre a minha vida. Portanto, esse é um modo de se viver. Eu posso dizer que eu sou de Cristo e viver do jeito que eu quero. Mas no capítulo 6, Paulo começa e Paulo dá um grito
A expressão, a forma como ele usa é de um grito. Ele fala, de modo nenhum. Ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Como assim? Nós fomos transformados, nós fomos libertos do pecado. Como alguém que foi liberto do pecado pode querer viver no pecado? Imagina uma ilustração. Alguém está preso e aí ele é liberto, né? Olha, você pode ir embora, a grade se abre para ele sair e ele chega lá fora, respira aquele ar bonito, gostoso, né? Aquela presença boa da natureza, o sol, e fala assim, mas eu prefiro ficar preso. Isso é um absurdo. Acontece. Eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram vários anos presos e depois não queriam mais sair dali. Até em alguns filmes isso é retratado. O que Paulo está dizendo é que uma situação como essa é absurda. Por quê? Porque nós somos libertos do poder do pecado. Olha o que ele diz no versículo 6, o capítulo de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Olha só, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não somos escravos mais do pecado, porque ele nos deu vida. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, através de Jesus Cristo, nos libertou, como está no versículo 17 do capítulo 1. Nós somos livres do poder do pecado. E ele conclui, ainda no capítulo 6, versículo 11 e 14, ele diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você precisa entender, Paulo está dizendo, que você foi liberto. O Evangelho é a mensagem de livramento. Nós somos livres do poder do pecado. O Evangelho liberta o homem da rebelião contra Deus. Capítulo 5, versículo 1, ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, recebendo, pois, a justiça de Deus sobre nós, temos paz com Deus. Nós agora estamos com o nosso relacionamento consertado com Deus. Nós podemos orar, nós podemos deleitar na presença do Senhor, porque agora nós temos paz com Deus. E ele vai dizer mais, o Evangelho nos liberta dessa escravidão do pecado e do império das trevas. Nós não vamos ler agora, mas Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, essa é a segunda coisa que Paulo diz no versículo 17, que o Evangelho é a mensagem de Deus da graça, do livramento, e em terceiro e último lugar, o Evangelho é a mensagem da provisão de Deus para nós. Ele diz, no versículo 17, a parte B, ele diz assim, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Há 4 maneiras da gente entender essa primeira parte da frase, quando ele diz de fé em fé. Alguns entendem que o que Paulo está dizendo é como se fosse da fé de Deus para a nossa fé, ou em outras palavras, da fidelidade a Deus à nossa fé. Alguns entendem que Paulo está dizendo de um crente para outro, ou seja, de fé em fé, como se fosse de uma pessoa que tem fé para outra pessoa que tem fé, falando então dessa divulgação da fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho através dessa divulgação da fé, né? Esse é o segundo argumento que alguns gostam de usar. O terceiro argumento é que esse trecho de fé em fé pode estar indicando um nível, a ideia de um crescimento, como se fosse de um nível de fé para um outro nível de fé. Antes você tinha pouca fé, agora você tem mais fé, e aí sim você vai crescendo, pensando que o Evangelho então indica isso. E a quarta hipótese é que ele está dizendo da primazia da fé. De fé em fé, então pode significar do princípio ao fim é fé. O justo vive do princípio ao fim em fé. O Evangelho se revela na fé, nessa segurança
que o cristão tem em Cristo Jesus e na pessoa de Deus. É isso que eu entendo também, é isso que eu defendo, de que quando Paulo fala de fé em fé, o que ele está dizendo é, do princípio ao fim, é tudo pela fé. Como é que você chegou a essa conclusão? Você pode me perguntar. Ora, quando Paulo diz, como está escrito, ele diz, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele aqui está citando Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Eu preciso só contar para você o contexto desse versículo lá em Abacuque. É dito que Deus diz para Abacuque que vai castigar e disciplinar o povo de Israel. Então, no capítulo 1, no versículo 6 ao versículo, do capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que eu vou suscitar os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, eu vou usar os caldeus, eu vou usar na verdade, caldeus é babilônios, né? Eu vou usar os babilônios para punirem vocês, porque vocês têm vivido uma vida de pecado, uma vida de desobediência a mim. Então Abacuque se queixa a Deus. Lá no capítulo 1 ainda, versículo 13, Abacuque diz: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, por que ainda, pois, toleras que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, como que o Senhor, um Deus santo, pode fazer uma coisa dessa? Como o Senhor pode permitir que um povo venha destruir o teu povo, matar os teus filhos, os teus eleitos? E aí Deus então responde a Abacuque, no capítulo 2, o versículo 4, que Paulo cita. Deus fala assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em outras palavras, Deus afirma a Abacuque que o justo, aquele que de fato crê nele, viverá pela fé, viverá tendo confiança e fidelidade ao Senhor. Os justos são aqueles que vão sobreviver ao juízo. E eles vão sobreviver ao juízo porque eles têm fé, eles confiam no Senhor. É a mesma coisa conosco. Paulo usa o texto de Abacuque para dizer aos romanos que os justos são aqueles que têm fé em Cristo Jesus e sua obra. Portanto, a mensagem do Evangelho é essa mensagem dessa provisão. O povo de Deus sabe que a única salvação vem através da fé, da confiança em Cristo Jesus. É lá que está o depósito nosso, é nele que nós confiamos. Ora, ao longo da história, os homens sempre vão escolhendo pontos de salvação. Quer ver um exemplo? Os judeus, por exemplo. Os judeus achavam que a salvação aconteceria através da observância da lei. Ou seja, se nós formos fiéis à lei, exteriormente, nós vamos ser salvos. Na Idade Média, chegou-se ao absurdo de se vender indulgências. O que é indulgências? É um papel, se fosse uma folha, talvez menor do que essa, onde você tinha um documento que você pagava e você recebia um documento que afirmava que você tinha direito a um terreno no céu. A partir do momento que você pagava, você estava salvo. E você então tinha essa indulgência de Deus. Ou seja, agora eu estou salvo. Eu paguei uma quantia e eu fui salvo. E foi isso que precipitou a reforma. Lutero, lendo Romanos, entendeu. Ora, o homem não é salvo por um papel. O homem ele não pode pagar pela salvação. O homem não é salvo através da observância da lei, de um grande grupo de pode e não pode. O homem não é salvo através disso. Nossa sociedade moderna fabricou para si também um tanto de ídolos. Nós temos hoje muitos pretensos salvadores por aí. Nós temos, por exemplo, ideologias. Marx, lá no século XIX, dizia que a salvação será uma sociedade sem classe, onde não haverá nem rico nem pobre, todos vão ser igual.
E então nós viveremos num mundo perfeito, numa sociedade sem classes. E muitos acreditam então que a salvação vem através disso, da luta para que isso aconteça. Alguns acham que a salvação vem através da assistência social. Quanto mais eu alimentar os órfãos, quanto mais eu alimentar as viúvas, quanto mais eu cuidar dos leprosos, dos idosos, dos menos favorecidos, eu estou ganhando a minha salvação através da assistência. Alguns acham que vão encontrar salvação através de lutas, movimentos sociais como proteção de animais. Percebe que tudo isso é importante, mas nenhuma dessas coisas traz salvação. Alguns acham que a salvação está na política e se envolvem com a política, dizendo, olha, através da política nós vamos alcançar um mundo melhor. E aí elegem alguns salvadores, e aí as pessoas lutam por essas pessoas, por esses nomes, por essas legendas, e acham que a salvação está naquilo. Alguns acham que a salvação é a ciência, e dizem, olha, a ciência vai nos salvar. Mas nenhum desses pretensos salvadores, de fato, pode alcançar o lugar que é de Cristo Jesus. Ele é a nossa provisão. Paulo exorta aos irmãos que o justo, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, vive pela fé. E fé é confiança no caráter e na obra poderosa de Jesus Cristo. Essa é a provisão poderosa. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, há uma confiança que garante a nós que a nossa salvação não está depositada em caminhadas de peregrinação, em ficar repetindo coisas ou buscando pretensos salvadores. Nós entendemos que a nossa provisão é o Senhor Jesus. O Evangelho nos traz essa verdade. O justo viverá pela fé. É interessante que Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, ecoa esse texto de Romano, porque diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Viva por fé, viva confiando no Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes as ondas vão se levantar, mas o justo vive pela fé. Esse é o Evangelho. Eu gostaria de fazer 3 aplicações para nós, bem rápidas. Primeiro, para você que é um cristão, assim como os irmãos em Roma necessitaram de um aperfeiçoamento em seu conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o que é o Evangelho, você também precisa. Isso te ajudará diante das lutas e das tribulações. Eu conheço muitos cristãos que não conseguem explicar a predestinação, a eleição, o que é salvação, o que é justificação, o que é o Evangelho. Muitos cristãos que sentam nos bancos das igrejas há muitos anos. Paulo, quando se volta para essa igreja, ele tem essa preocupação. Os irmãos precisam entender corretamente as doutrinas. Você precisa disso. Você precisa estudar a palavra, você precisa de bons livros, você precisa procurar presbíteros, procurar o pastor, o líder da igreja, para poder te ajudar a aprender mais. Você não pode falar assim, eu creio na justificação. Aí alguém vira para você e fala, que legal, que bom, né? O que é isso? Você vai falar, eu não sei falar. Ora, você deveria saber falar. Cristãos iletrados, cristãos que não tinham passado por bancos de faculdade, foram cristãos que trouxeram a mensagem até nós. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles levaram a sério o estudo da palavra. Você que foi alcançado pelo Evangelho, precisa entender que você precisa ter definições precisas sobre o que é o Evangelho. Segundo ponto de aplicação é que pandemias, guerras, perseguições e sofrimento,
tudo isso é constante na história da humanidade, e o povo de Deus sempre enfrentará isso. Mas lembre-se, o justo vive é pela fé. Ora, você vai falar assim: quando acabar a pandemia eu vou adorar o Senhor. Quando acabar a pandemia eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou orar. Meu irmão, depois dessa pode vir outras. Depois desse sofrimento vem outros. Qual que é a base? Você vive baseado no quê? Você vive baseado em dias bons? Ora, os dias bons, eles vêm e vão, eles passam. Momentos de férias, de lazer, são maravilhosos. Mas depois disso, tem os momentos de dureza, de dificuldade. Sempre se levantará coisas contra você. Onde está depositada a sua alegria, a sua paz, a sua esperança? Precisa ser na fé em Cristo Jesus. E último ponto: você que não é cristão, saiba que você pode até estar vivendo em paz, prosperidade e com a falsa ideia de que está tudo bem. Eu conheço muitas pessoas assim: eu não preciso de Deus, eu estou bem. Mas você está se firmando em bases falsas. O único caminho para a paz real é através de Jesus Cristo. Não se engane. Não ache que está tudo bem. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu tenho paz, prosperidade, meus filhos estão todos bem, eu não tenho nenhum desvio de caráter, eu vivo uma vida moralmente correta, eu estou tranquilo. Isso não te salvará. O Evangelho da Graça diz que todos caíram e carecem de um resgate da parte do Senhor. Portanto, eu te convido nessa noite a confiar inteiramente no Senhor, a se voltar para Deus. Qualquer outra coisa na sua vida que está fomentando uma falsa sensação de felicidade e segurança, isso vai passar. E você perceberá uma hora ou outra que você estava se fundamentando em cima do nada, em cima do precipício. E você precisa do Senhor. Ele traz a paz real para a sua vida. Deus abençoe você e não se esqueça, o Evangelho é a mensagem da graça, é a mensagem do livramento de Deus e é a mensagem da provisão de Deus para nós. A provisão de Deus para nós é a fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Vamos orar. Senhor, obrigado. Cada irmão, obrigado. Cada pessoa que está nos assistindo. E que de fato nós possamos entender que o Evangelho é essa mensagem para nós, da tua graça, do teu livramento e da tua provisão. Nós confiamos em Ti, nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo. Deus abençoe todo o Teu povo. Deus, que a Igreja Presbiteriana do Jardim América seja uma igreja abençoada, uma igreja fortalecida no Espírito Santo, na certeza de que o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que abre portas. Nós não andamos por vistas, nós confiamos no Senhor. Assim eu peço a tua bênção para o teu povo, em nome de Jesus. Amém.